Boa tarde, sou Adriana Fresquet e vamos bater um papo com Fernanda Melsuc, que é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal São João del Rei e está conosco por vários motivos. Um deles é que fazia já algum tempo que queríamos conversar, abertos ao diálogo com outras pessoas, e porque ela foi uma aluna de doutorado, que foi também aluna da UFRJ, foi também professora substituta na Faculdade de Educação, e hoje já é uma colega em outra instituição de ensino federal, e é uma oportunidade para conhecer um pouco esse percurso que Fernanda fez entre a UFRJ e a Federal de São João del Rei. Então, eu vou pedir para a Fernanda entrar e começar a conversar. É meio estranho isso ainda, mas essa aqui é a intenção. Então, boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite, Adriana. É a minha primeira vez. Não, então, acho que são várias coisas assim, diferentes para aprender nessas conversas assim, também virtuais, né? E eu acho que, assim, primeiro agradecer o convite para estar que esse é um festival de conhecimento da UFRJ, né? Então é uma festa, né? Um festival é uma festa, então eu me sinto uma convidada para uma festa, só que me sinto também um pouco anfitriã. Eu acho que, como, né, você falou, porque são muitos anos, eu acho que, assim, né, a minha graduação, eu fiquei pensando, né, a minha graduação no Instituto de Psicologia, e aí o mestrado na Faculdade de Educação, o doutorado na Faculdade de Educação, e aí uma especialização na letras de literatura infantil, né, que eu fiz na letras também na FRJ. Aí eu fui estagiária da Escola de Educação Infantil como psicóloga, e depois eu fui prestadora de serviços como psicóloga na Escola de Educação Infantil, e depois fui professora substituta, né, 2 vezes na Faculdade de Educação. Então, muito do que eu aprendi, né, assim, na verdade, foi passando por essas diferentes instâncias, esses diferentes lugares, assim, dentro da FRJ, e o que eu faço hoje, acho que tem uma pedra fundamental aí que está colocada no que eu aprendi com os professores, né, com os alunos, com os meus colegas, com todo mundo que trabalhava aí. E então, eu chego aqui na Federal de São João del Rei em 2017, e aí eu vou contar um pouco daqui, porque eu acho que depois que eu contar daqui, a gente pode falar do percurso daí, que vai entender por que eu cheguei até aqui, que a gente faz hoje, né? Então, hoje eu estou no Departamento de Ciência da Educação, aqui na Federal de São João del Rei, que, para quem não conhece a cidade, Juiz de Fora é meio metade do caminho vindo do Rio, né? E a gente está aqui 3 horas de Belo Horizonte. Então, é mais ou menos isso para as pessoas se situarem. E daí, aqui então eu estou nesse departamento, Departamento de Ciências da Educação, e aqui eu integro um grupo de pesquisa que é o GFI, que é o Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem. Uma das minhas, né, principais colegas é a Giovanna Scarelli, então, que coordenava já o grupo e que me acolheu quando eu cheguei aqui, e foi muito importante essa acolhida, porque eu vinha do CINEAD, onde tinha um calor e uma integração de trabalho assim, muito importante, onde a gente criava muito junto, e aqui eu tive essa acolhida do GFI. E no GFI, atualmente, assim, a gente tem um programa de extensão que se chama Educação, Cinema e Outros Territórios, e aí nesse programa de extensão, então, a gente começou em 2018, dando continuidade ao que eu aprendi no CINEAD, né? E aí depois a gente fala um pouco do que eu fui aprendendo. Mas nesse projeto a gente, então, tem atividades de cinema com crianças que frequentam um centro comunitário de um bairro que fica aos fundos do campus Dom Bosco, que é o campus onde funciona o curso de pedagogia, que é o curso principal onde eu atuo. E no segundo ano do projeto, a gente começou, então, atividades de cinema num abrigo de Tiradentes, que é um abrigo de idosos para moradores, é um abrigo muito antigo que tem na cidade de Tiradentes.
E no mesmo ano a gente começou também um projeto de iniciação científica no Albergue Santo Antônio, que é um albergue de idosos ao lado do campus onde eu vim trabalhar. Então, quando eu chego aqui em 2017, aí depois que a gente for falar do período na UFRJ, a gente vai entender isso, eu dou de cara com albergue de idosos. Eu chego e colado na UFSJ, no meu campus tinha um albergue de idosos. E aí dos caminhos no Cinead foi um trabalho de cinema com idosos, então foi o primeiro projeto que eu escrevi quando cheguei aqui em São João del Rei. Foi mais forte que eu. Eu chego aqui e tem um abrigo de idosos colado ali. Então, esse foi um primeiro projeto de iniciação com cinema nesse albergue que foi desenvolvido por uma aluna que já está aí comigo já há alguns anos, né, que é a Jaqueline, que fez essa iniciação e depois continua na extensão. Então, isso é o que é o cenário atual, assim, né? A gente tem esse projeto, esse programa de extensão que atua com as crianças no Centro Comunitário São Dimas e atuava com os idosos no Abrigo Tiradentes, depois interrompeu e a gente não retomou esse ano ainda, né? Então, essa é a parte da extensão, né? De como chegou aqui o que a gente faz atualmente dentro do grupo de pesquisa. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, que talvez a gente vai falar agora, né, acho que na conversa, né, que é como que funciona também o trabalho com cinema dentro das próprias disciplinas, assim, né, daí que eu atuo, que eu acho que é muito o que a gente tem conversado quando a gente está, acho que nos eventos de cinema e educação, que é um pouco a maneira como a minha aprendizagem com o cinema, com vocês aí, impactou a minha prática, né, como professora, assim, então, que são os trabalhos que eu tenho ligado à psicologia da educação e cinema. Eu acho que isso também é uma outra coisa que é mais ligada à pesquisa e ao ensino. Então, é isso que a gente faz aqui, né? A gente tem esse grupo aí, então tem a Isabela, que é uma bolsista, a Thaís, o Robert, né? Só para lembrar de algumas das pessoas que têm trabalhado com a gente aqui e têm colocado em ação o que eu aprendi e venho aprendendo com eles. Assim, acho que é um pouco esse é o momento atual aqui que a gente está, né? Tá sem som, Adri. Nesse momento da pandemia, essas ações, exceto as de ensino, estão em andamento, Fer? Então, tem uma coisa que é interessante assim, sobre o projeto de extensão, porque a gente ficou primeiro muito sem saber o que fazer, porque esse é o momento em que a gente ia parar, a gente ia fazer uma experiência dentro das escolas, porque a gente estava atuando em 2 espaços com cinema que não eram escolas, né? Eu acho que também tem a ver com essa minha trajetória aí fora da escola no doutorado, né? Que foi estar com as crianças num contexto diferente, né? Que foi o hospital. Então, o projeto aqui não era em escola. Então, a gente estava num centro comunitário e em abrigo e albergue, que é o outro setor aqui. E esse ano, que seria a renovação do projeto, depois de 2 anos mais 2, a gente ia pela primeira vez para as escolas. Então, a gente estava fazendo essa transição e acabou, não deu tempo de fazer. Então, o que a gente está agora fazendo? A gente se reuniu com outros projetos de extensão e isso tem sido isso é novo para a gente. Então, a gente não está mais sozinho, a gente tem pensado junto com outros 3 projetos de extensão. Um que atua com educação infantil, um que é um projeto de música e um de uma professora da psicologia que trabalha junto à Casa Lar e também no outro abrigo de idosos, que é a Casa Lar, são as crianças que estão em processo de transição para famílias substitutas, né, que ainda não estão nas suas famílias finais. Então, a gente está pensando em ações, esses grupos todos ficaram, como que iam continuar na pandemia atuando, como é que a gente ia fazer. Então, a gente reuniu esses projetos e a gente tem pensado agora em formas de escuta e aproximação dessas escolas em conjunto. Então, é uma experiência nova para a gente, assim, trocar com esses outros projetos o que a gente vai fazer junto às escolas, né? Então, a gente está começando a fazer isso para pensar um trabalho articulado com essas outras ações nesse momento. Muito bom. Está aberto, sim. É interessante, Fer, o que você refere, porque eu penso que
no dia 24, que a gente vai ter mais tempo e somente vai falar sobre o projeto de cinema no hospital, sobre o qual você fez seu doutorado, a gente vai mostrar imagens, a gente vai se deter talvez um pouco mais, e eu não lembro exatamente as horas, mas sei que é no dia 24 de julho. Então, por aí tem alguém assistindo e tem a expectativa de ver um pouco mais em detalhe acerca das questões do hospital, e aí você pode dedicar um pouco mais de tempo a contar mais coisas de sua formação, da própria experiência em Cuba, enfim, do projeto de cinema e velhice, e do que você quiser. Ainda tem uns 20 minutos, então tá tranquilo. Tá. Então, eu acho que tem uma primeira experiência, assim, quando eu ingressei, né, no doutorado, que foi marcante. Eu estou pensando até no que é o tema, assim, né, acho que do bate-papo, né, que tem a ver com a educação, o audiovisual e suas possibilidades, que é pensar em diferentes lugares, né, eu acho que onde está uma experiência com as imagens, que foi a minha chegada no Cinead, logo que também foi oferecido um curso que funcionou também como uma forma foi uma chamada para diferentes escolas, né, no estado e no município do Rio, para que inscrevesse os projetos de escolas de cinema, e qualquer coisa, que bom que é você que eu estou conversando, que você me corrige. E aí essa chamada, elas iriam então concorrer a participarem de um processo de formação e de equipamentos para poderem montar e subsidiar a criação dessas primeiras escolas de cinema, em 2012 isso. E aí teve então um curso que foi 2 semanas intensivas em janeiro, né, de 2012, esse curso, que eu participei porque eu tinha acabado de ingressar, né, no doutorado. E eu acho que esse curso, assim, foi um curso então voltado para professores de escola básica, e na época todos os alunos, né, os orientandos de mestrado e doutorado também foram convidados livremente a participar. E aí eu participei intensamente, né, das 2 semanas assim do curso. O livremente Então, livremente. Uma liberdade condicionada. Eu nem percebia. E essa formação foi uma formação incrível, né? Porque ela contou assim com uma qualidade, né, de pessoas de nível técnico, criativo, dos bastidores do cinema, da história do cinema, da criação de cinema. Então, eu fiquei lembrando só de alguns aqui. Eu lembro que a gente foi uma vez para a Mostra de Cinema Europeia e um homenageado foi o Ricardo Miranda, né? E aí, eu recém-chegando, começando a estudar cinema e educação, né, Adri? Não conhecia nada. Quando eu vejo homenageada no Ricardo Miranda, eu lembro que eu virei para a Clarissa Nancherry, né, que era, acho que criou junto contigo o curso. A gerente executiva do projeto. Sim. Isso. E eu virei e falei, nossa, Clarissa, o Ricardo esteve dando aula para a gente. Ela, pois é. Né, ela falou assim, para você ver o nível do curso, assim, que a gente estava tendo ali a oportunidade de fazer, né? E aí eu lembro que teve o Joel Pizzini, o Hernani, né? Eu lembro da discussão do filme do Felipe Barbosa, do Laura, do quanto a gente discutiu aquele filme, conversou com ele sobre aquele filme. Então, foi uma formação muito... essa formação ela me deu uma base, sabe, assim, do que é pensar e de quem são, quem está pensando e fazendo cinema e educação. Foi muito impactante para mim essa formação, que depois continuou o resto do ano de 15 em 15 dias, eu acho que é isso só com as escolas, né, que já tinham sido selecionados. Depois talvez você possa até comentar, Adri, quais são essas escolas que tem até hoje, que são fruto, né, desse processo que aconteceu lá em 2012, porque muitas são, acho que muitas estão até ainda, já depois também desenvolveram projetos de mestrado e doutorado, a partir desse curso. E aí esse encontro, ele determinou a minha entrada, assim, quero pesquisar cinema e educação, quero fazer cinema e educação, e aí foi esse divisor, né, do que eu entrei com um projeto e falei, não, o que tinha na época, eu lembro que tinha um projeto de cinema no hospital, que tinha criança, e aí conecta com a minha relação com a infância,
porque quando eu olho assim, para tudo que eu fiz, é sempre alguma conexão com a infância, e o projeto de doutorado nem tinha essa conexão, porque eu estava influenciada pela minha experiência como professora substituta, então era um projeto na área de formação de professores, mas na hora que tinha oportunidade de estar com criança, de novo, e era isso. Então, aí eu fui conhecer o projeto do hospital. E aí não sai mais, né? Deixa eu só fazer um comentário, Fer, porque, na verdade, também tinha escolas de cinema, né? Também tinha as escolas funcionando. Então, a ida para o hospital tem uma coisa com você, ou sei lá, uma atração também até daquela outra experiência na Escola de Educação Infantil, que é vizinha, continuidade. Mas acho que aí havia uma chamada para você especial, não sei. Eu acho que uma coisa que é interessante comentar, e não quero tomar muito teu tempo, mas é pertinente porque, nesse momento, o Museu de Arte Moderna, que é um parceiro do CineAD, do Laboratório de Educação e Cinema Audiovisual da Faculdade de Educação da UFRJ, está com uma mostra de cinema infantil, que tem animações e tem os Minutos Lumière, na primeira parte do Colégio de Aplicação, 5, e na segunda parte tem 15 ou 16 minutos dos diferentes projetos, das diferentes escolas, e inclusive aqueles, eu tomei um ou dois daqueles de tua época, que a menina toma dentro da enfermaria o estacionamento, enfim. Eu acho que isso tem uma importância no sentido de mostrar como essas escolas tiveram uma iniciação e algumas delas continuam estreitamente ligadas ao projeto e nossos bolsistas vão para as escolas, mas a gente formou os professores e entregou os equipamentos justamente para que houvesse uma autonomia. Então, assim, as escolas rurais, por exemplo, elas continuam sua vida, que a única condição que a gente colocou era que fizessem encontros contínuos para ensinar cinema, que não fosse uma simples oficina de cinema, e daí a intenção e a insistência em serem chamadas escolas de cinema e não oficinas de cinema. Por outro lado, que elas tinham que oferecer uma atividade cineclubista aberta à comunidade, porque como na chamada do edital, divulgado no Diário Oficial da União, a gente colocou como critério que ia selecionar as escolas que tivessem assistência perfeita, pontualidade, que cumprissem com os trabalhos. E não pudemos discriminar a partir dessa categoria, porque todo mundo que participou em janeiro teve assistência perfeita e cumpriu com todos os trabalhos. Então, o critério foi acessibilidade, assim, que escolas estavam efetivamente mais distantes, tinha uma carência mais específica em relação ao acesso aos acervos audiovisuais e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. E em relação ao hospital, quando você entrou, o hospital efetivamente levava 1 ano e meio funcionando. Um projeto de cinema no hospital. Que eu me lembro de ter passado 1 ano inteiro, entre 2009 e metade de 2010, somente observando o que acontecia sexta-feira de 1 a 3. A gente estava lá e me encantava ver como as crianças se emocionavam esperando a sala de aula, esperando a hora da aula. E eu pensava, que terá de especial essa aula? E a surpresa era nada especial, ou seja, ou a professora levava para a salinha, que é minúscula, e abria um arquivo de pasta e entregava uma xerox para fazer um desenho, uma escrita, um cálculo, ou ia com a folhinha para a cama. Então, a experiência educativa no espaço hospitalar, o que traz é essa aposta na vida, né? Uma criança quer estudar porque sabe que vai viver, senão para que vai para a escola? Não há sentido em estudar. Então, acho que o cinema entra com uma mágica mais intensivada, já a intensidade que carrega o cinema dentro do espaço do hospital é muito exponencial isso. Eu acho que é uma coisa assim, tem uma coisa muito interessante assim, que eu acho que essa experiência no hospital, que eu nem quero falar tanto para deixar para sexta-feira, né? Eu vou
senão a gente ocupa aqui com a de sexta-feira. Mas é que essa relação com a escola, porque eu acho que a mágica que está, falando da mágica, estou pensando na hora que a gente entra naquela salinha da classe hospitalar, ela é uma salinha clássica de uma escola, né? Ela reproduz exatamente o quadro negro, as carteiras, os livros, e com todas as... Só que em miniatura, é uma miniatura. Então ainda tem esse caráter, eu acho que, né? Brinquedo. Tem, do brinquedo, tem. É uma salinha de aula. E por todas, acho que todas as reflexões que a gente pode fazer em torno do que são cada um desses dispositivos escolares, o que se percebe é que essa experiência para as crianças, ela tem um valor de integração nesse espaço que era a vida fora, né? Quer dizer, então eu estou integrada também, isso aqui continua. E o aprender, é isso que você falou, assim, o aprender é uma marca da vida, né? Então é uma conexão com o que tem de saudável nessas crianças pulsando, né? E eu acho isso muito interessante para pensar o valor da aprendizagem e da criação no momento atual que a gente está vivendo, né? Assim, então, assim, essas crianças isoladas, que sempre estiveram isoladas, nessa situação de internação, tem crianças que estão há anos hospitalizadas, né? Assim, chega lá, tem criança que está ali há 2, 3, tem criança que nasceu no hospital e nunca saiu, tem criança que está lá, eu lembro de crianças há 6 anos, a criança nasceu no hospital e está lá. E o quanto aquela experiência é uma experiência, é pulsão de vida, né? A aprendizagem é pulsão de vida. E, enfim, eu acho que isso é para a gente falar na live de sexta-feira, assim, coisas que eu tenho pensado do quanto essa experiência no hospital tem me ajudado a defender que a gente pense aprendizagens e criações por esse motivo, e não porque tem que manter as aulas a qualquer custo, sabe? Eu acho que a gente entender por que a gente está falando que aprender é importante, criar é importante, construir é importante, né? Sem o caráter da produtividade, não é isso. É de um outro lugar que a gente está falando, né? As formas de presença, né? Sim. Como gerar formas de presença, de estar presente, mas também de estar com todos os sentidos aí, né? Com toda essa mediação de telas, mas estar vivos aí, né? Isso é especial. Eu queria que você contasse um pouquinho, não sei se eu estou te interrompendo, mas queria que você contasse um pouco do período do projeto de cinema e velhice, a imaginação atravessando a memória, que eu acho que você teve um papel assim fundamental, porque essa foi uma empreitada praticamente sua. Eu apoiei, mas o corpo era seu, as reuniões era você que ia, as presenças, as mediações, foi fundamentalmente você que assumiu esse projeto e eu acho que seria muito legal você contar. Eu ia partir para ele mesmo, dizer que em paralelo ao projeto do hospital, que estava muito tranquilo, né? Era uma coisa assim. A gente resolveu começar, então, um projeto com os idosos, né? Os extremos da vida. Então, vamos lá começar, então. E como é que foi a ideia do projeto dos idosos? Tem sempre uma parte que é muito atravessada, lógico, pelos meus afetos, né? Então, não tem como, assim, acho que não falar um pouco que... Eu acho que eu ter aprendido, acho que tanto, assim, acho que no doutorado, era tanto mundo novo e possibilidades de criar e aprender, sabe, diferente, que pensei, nossa, a gente vai envelhecendo e vai aprendendo. Eu acho que tem um pouco isso, assim, mas a gente fala, e eu como sempre trabalhei com infância, a infância sempre foi colocada como lugar de máximo de aprendizagens, do momento em que você nunca aprende tanto, e a gente sabe os saltos qualitativos que se dá e quantitativos que se diz que se aprende na infância, são tão imensos, tão enormes. E eu me vi assim, eu acho que tá aprendendo tanto, já não criança. Eu falei, não, mas a gente aprende tanto, e eu comecei a entrar num processo de estudar envelhecimento e fui convidada por 2 amigos da psicologia, que também estavam estudando envelhecimento, a começar a estudar sobre intergeracionalidade e envelhecimento. E aí, nesse período, junto com isso totalmente à parte, era um projeto pessoal, né? Não tinha nada a ver com o doutorado, nada a ver, era uma coisa que começou a me interessar em paralelo.
E aí, nesse meio tempo, saiu um edital da FAPERJ, específico para projetos com idosos. E aí tinham várias áreas nesses projetos, e uma das áreas era cultura. E como eu tinha acabado de conhecer como eu estava aprendendo cinema e educação no hospital, cinema e educação de uma maneira geral, e junto com o Gabriel, que hoje está na França, trabalhando no Instituto de Envelhecimento e Intergeracionalidade, a gente falou, vamos fazer então um projeto de cinema com os idosos? Vamos inventar, na verdade foi, vamos inventar alguma coisa, a gente estudando a temática, e eu estudando cinema, estudando envelhecimento. E aí foi quando eu te perguntei, né? Eu falei assim, vamos fazer? Aí você falou assim para mim, olha, pode fazer tudo, mas né, me mostra, mas eu não tenho como dar mais conta, né? Você falou, olha, eu não tenho mais como fazer. E aí eu falei, tá, vamos embora. Então só me dá alguma referência do que já foi escrito de projeto, que eu vou ver o que tem da FAPERJ, a gente vai, escreve, né? Você lê, vê se está tudo bem, e a gente fez. Então, o que era na época, né? Era o que a gente fazia nas escolas, era o que você fazia nas escolas. Era a mesma coisa, só com outro público. É o mesmo projeto, com ajuste, claro, mas era basicamente o projeto. Então a gente era cineclube com os idosos, e aí a gente ia pensar em temáticas variadas junto com eles também. Então era produção de Minutos do Mier. A gente até queria fazer visitas ao MAN com os idosos, e né, também chegamos a propor isso. Os exercícios de criação variados que a gente ia aprendendo e ampliando, na medida que a gente foi ampliando, exercícios com fotografias, com imagens. E aí a gente então fez o projeto, aí o projeto foi aprovado, né? Então tem essa etapa, né? Foi aprovado, a gente conseguiu uma verba bem legal assim para produzir, para compra de equipamentos, né? Então ajudou bastante nisso também. E aí a gente então atuou nas casas de convivência, né? Que eu não sei nem como é que está isso ainda no Rio, que eram casas de convivência mantidas pela prefeitura, que são espaços onde os idosos vão passar o dia, né? E essas casas elas oferecem diferentes atividades para os idosos, oferecem dança, artesanatos, aulas de yoga, né? Uma série de coisas, e a gente então fez uma parceria com a prefeitura para oferecer também os cursos de cinema nesses espaços. Esse foi um dos espaços. A gente também abriu uma ala no hospital, na ala geriátrica do HU, então, como a gente já tinha um contato com o IPMG, outro público, porque aí quando a gente começa a estudar envelhecimento, aí você também vai ampliar o que é o idoso, o velho, a pessoa que está, porque não dá mais para você pensar uma categoria, um tipo de vida, né? Você tem pessoas com 80 anos que são muito diferentes de pessoas de 60, e mesmo dentro dos 80, uma variedade de formas de se viver a velhice que aí você não dá conta, assim, não dá para fazer um único projeto. Então, era uma atuação nas casas de convivência, uma atuação que depois a gente começou no hospital, na ala geriátrica do hospital, que a gente foi super bem recebido também, assim, né? A equipe da lá da gerontologia... Funciona até hoje. Eu sei, o Alex, né? Que está lá. O doutorado do professor da Estadual de Ceará, Alexandre. E aí continuamos lá, parecido um pouco com a experiência do PPMG. Então, os idosos assistiam os filmes na maca, né? Então, muitos deles, assim, acamados. E a gente fazia como dava, assim, né? Com as limitações também que tinha do espaço, mas sempre, eu acho que a gente sempre recebido com o calor, né, que o cinema traz assim para esses espaços, e eu acho que com a troca das conversas também, do que emerge de memória, de histórias e de afetos dessa relação. E não só, eu acho que a gente está pensando nos idosos que estão, no caso, no hospital, hospitalizados, mas tem os visitantes, né? Assim, tem a família que está ali. Então, o cinema acaba, que é uma coisa que eu penso muito quando eu observava os outros projetos assim, no ambiente hospitalar. Muitas vezes os projetos eles são só para quem está internado, né? É para o paciente que está internado.
E com o cinema acontece uma coisa interessante nesses espaços, que o cinema é para todo mundo. Né? Não vou lá contar a história só para quem está internado. O cinema, como a gente exibe ele em grande proporção, todo mundo tem acesso. Então, ele é para o funcionário da limpeza, ele é para a equipe que está passando, ele é para o visitante que também está ali. Né? E isso cria também acho que também um suporte, né, assim, de cuidado, né, para quem está cuidando. Então, que você tem todas aquelas pessoas que estão ali cuidando um do outro, então, que cuida do espaço físico, né, o que cuida do que tá acamado, seja o cuidado profissional, seja o cuidado afetivo de um pai, de um avô que está ali, e aí é uma experiência que aproxima todo mundo, né, assim, onde você pode trocar do que ver. Então, isso eu acho que é uma potência também, assim, né, da tela, assim, grande nesses espaços, né, no hospital, no caso, na geriatria, e lá com os idosos. Acho que é isso aqui, a gente continua isso aqui, a gente tem experiências bem, bem interessantes aqui também, especialmente no albergue, onde a gente conseguiu ficar mais tempo, produzir coisas com eles aqui, né, então, de você ter os idosos, eu acho que querendo ver filme, então, tem um espaço aqui que a gente atuava que é muito longe a sala, né, onde eles teriam que ir para assistir o filme. O albergue ele é bem grande, então era um salão. E é muito delicado ver assim, que os idosos, eles, com toda a dificuldade que eles, né, têm assim, para andar, eles se levantam, né, e com a ajuda vão caminhando passo por passo para ir para a sala, lá nos fundos, onde vai ter o cinema. E às vezes é assim, o tempo que eles levam para ir e voltar pode ser o mesmo tempo que eles vão ficar parados vendo um filme, porque não é um filme longo, às vezes é só um trecho, né? Então eles fazem esse movimento, né, de ir e voltar, e trazem para a gente pedidos de filmes. Então, no Abrigo de Tiradentes, que é aqui do lado, muitos pedem filmes, né, que da época que iam ao cinema, ou se lembram de quando trabalhavam em cinema. Tinha um morador do abrigo que ficou contando para a gente quando ele trabalhava no cinema em Belo Horizonte, né? Então, como que traz, assim, eu acho que desse coletivo também, da experiência do cinema com eles, essas trocas afetivas, porque é muito afeto que eu acho que também é atravessado na experiência das histórias com as imagens, né? Eu acho que isso também mobiliza, assim. Nesse sentido, eu acho interessante, Fer, se você pudesse contar um pouquinho acerca dos cuidados que a gente pensava. Por exemplo, um exemplo que não era bom trabalhar era falar a partir de uma fotografia, de uma lembrança, porque muitas vezes isso promovia uma espécie de catarse emocional que depois, como grupo, ninguém daria conta de conter, né? Então, assim, nem sempre os mesmos exercícios que a gente faz com crianças ou adolescentes, adultos, no caso de pegar uma fotografia e começar a conversar, ou um retrato, às vezes um retrato da filha, que nunca mais voltou para visitar, sim, uma pessoa que era seu companheiro ou companheira e já não vive, então você desencadena uma série de afetos que deixa a pessoa desmontada. Eu acho que isso seria importante que você conte um pouco, Fê. Eu acho que a gente saber que pode ser terapêutico, mas aquilo não é uma terapia, não é? Fundamental. Então a gente não está fazendo terapia em grupo, não é terapia coletiva. Então eu acho que é ter muito respeito ao que são as dores, né? Eu acho que de cada um, eu acho que então muitas das coisas eu lembro muito que você falava assim do que a gente pode, não sei se era você ou que a gente aprende, escuta né, no grupo, mas que a gente pode levar através da ficção, um exercício ficcional. Ele é uma maneira, eu lembro que a gente falava muito disso, acho que muito mais segura da gente às vezes conseguir até, acho que era até leituras do Bergalá, né? Não, mas é uma questão da própria psicologia, das aulas de psicologia. Eu falo isso com as técnicas projetivas. Fazer contar um ursinho, seu medo escuro de noite, que falar do seu medo de noite. Ou falar dos pintinhos e a galinha, projetando uma imagem materna, que falar da mãe. Então,
que sempre na ficção você tem uma distância. O que Vergalá diz é que os filmes amortecem as dores da vida. Uhum. Então, o que mais, de alguma maneira, você faz uma experiência de alteridade, de tragédias ou de coisas que provavelmente você não viva, ou que venha a viver muito depois, através do cinema, e que é uma maneira de amortecer a morte, as perdas, que em alguma maneira se toca, mas não é exatamente a mesma coisa. Uhum. Acho que aí é importante essas duas coisas, porque, por um lado, levar filmes que nem sempre são bonitos, nem sempre são felizes, é um pouco o que Vergalá estava falando. E o que a gente pensava, que pensávamos também isso no hospital, fundamentalmente, era que tipo de exercício fazer que não dispare uma emoção que depois a gente não consiga dar conta. Claro, sem dúvida. Eu acho que é isso. Eu acho que muitas vezes é isso, né? Eu acho que a gente fazia isso tentando não trazer diretamente, não é para contar a realidade que estava vivendo diretamente do hospital, ou para trabalhar uma dificuldade, né? Não era um processo, eu acho que, para a gente pensar que. Eu gosto de lembrar muito assim que uma ideia é que não é para tirar as crianças necessariamente dessa situação desconfortável, no sentido de para distraí-las, né? Não é necessariamente para distraí-las, né? Assim, mas é para pensar que esse é um direito, né? De estar em contato com criação e com arte assim, então isso não é um trabalho de como se fosse um trabalho sentimentalista, né? Não é nesse sentido o trabalho, não é um trabalho que tem esse intuito, mas é porque é um direito dessas crianças, é um direito de todo mundo, né? Eu acho que acesso e ter a possibilidade de conhecer outras coisas, né? E de criar com outras coisas. E ainda que muitas vezes essas crianças até trouxessem histórias que elas tenham vivido, né? Acho que isso também era uma coisa interessante, que muitas vezes elas trazem as histórias que tenham vivido, como os idosos também querem contar às vezes histórias que eles tenham vivido, mas não que isso fosse uma intenção, né, do projeto, ou do que a gente tivesse com o cinema, que isso fosse uma coisa que eles tivessem que fazer ou usar o cinema com essa ferramenta, assim, né? Com certeza. E conta um pouco do seu estágio no doutorado sanduíche em Cuba, Fer. Tá, eu acho que para lá, quando eu comecei a estudar, no caso aí, infância e os filmes, né, que era o processo da curadoria do que a gente tinha que exibir no hospital, que acho que a ida para Cuba começa a partir daí, né, dessa pesquisa, então, que a gente tinha que fazer para estudar cinema que era produzido para a infância, né? O que se produzia, o que a gente podia levar de diferente do que as crianças já tinham. Então, porque assim, já existia muito cinema no hospital a partir do que as crianças faziam. Então, as crianças tinham muitos filmes. Eu cheguei a ver assim, mais de 400 DVDs de algumas crianças com que elas tinham organizado e assistiam nos seus computadores. Então, era como que a gente, então... Qual é o nosso papel aqui se as crianças já têm cinema, né? A gente pode pensar assim. Então, é exatamente a gente pesquisar o que se produz, o que essas crianças não conhecem, o que a gente não conhece. E aí, nesse processo de conhecer um pouco o cinema produzido para a infância, foi que eu cheguei num histórico de ver que essa discussão ela é antiga, não começou agora. Então, especialmente ela acontecia na união de vários grupos que pensavam em infância desde os anos 80, junto ao Festival de Cinema Latino-Americano que acontecia em Havana nos anos 80, quando foi criada, então, a Rede Unial, que é a rede que reuniu vários pesquisadores, né? E não só pesquisadores, mas reuniu produtores, ela reuniu professores de audiovisuais que trabalhavam com televisão, com programação infantil,
e já discutiam essas questões, né? Então, era uma questão que já era discutida. Então, e Cuba era o centro, né? Foi onde esses encontros aconteciam. Então, eles aconteciam em Cuba, junto aos encontros da Unial. Então, eu vou para Cuba em 2014, conhecer a Unial, conhecer como é que acontece, como é que existiam ainda esses encontros lá, o que tinham de projetos, né? A minha ideia era ir para algum país na América Latina por conta dessa aproximação com essa discussão de infância e audiovisual América Latina. E aí a gente foi para lá que era o centro da Unial. Eu chego lá, a Unial, ela, na verdade, o Pablo Ramos, que foi o criador, ele tinha falecido um ano antes, né? Então, foi a primeira vez que o encontro ficou um pouco mais defasado, o encontro da Unial. Então, eu participei, não do encontro direto, eu participei do encontro da Unial também, mas eu participei de oficinas que a Unial promovia para diferentes artistas aprenderem sobre audiovisual, que trabalhavam com crianças. Então, nessas oficinas, a Unial oferecia e aí eram artistas de várias áreas, né? Não eram só artistas que trabalhavam com educação audiovisual, mas era artistas que trabalhavam com artes plásticas, com artistas que trabalhavam com música, estavam todos fazendo essa formação. E foi nessa formação que eu conheci um grupo de atores que trabalhavam na companhia de teatro da Colmenita, de Cuba, que já tinha um trabalho que eu acho que, não sei se você chegou depois a conhecer a Ivete, que estava trabalhando com ele já no hospital com fotografias. Então, esse grupo já trabalhava no hospital com fotografias e com trabalhos de stop motion, que era a Ivete que ajudava eles também. E aí, conversando, né, acho que um pouco sobre o meu projeto, a gente acabou juntando aí uma ação de cinema nesse hospital de Cuba. Essa foi a ação que está mais diretamente descrita no trabalho, né, no texto. Então, que foi eu ter acompanhado no hospital, no INOR, que é o Instituto Nacional de Radiobiologia e Oncologia de Havana, essa atividade junto com esse grupo que lá se chama Palhaços Terapêuticos de Audiovisual no Hospital, que era uma coisa que eles já vinham fazendo. E aí eu já cheguei com uma coisa que a gente já fazia aqui no Brasil, a gente já vamos montar alguma coisa juntos e vamos ver o que sai, né? E aí, bom, eu conheci o projeto da Ivete, eu conheci o Escaramujo, que eram outros projetos que tinham lá de audiovisual, o Muralhando, que não era um projeto ligado só a audiovisual, mas também eram projetos de artes que eram muito misturados, assim, alguns projetos que eu conheci não eram projetos específicos de audiovisuais, né? Junto com a Unial, a gente fez uma oficina no bairro comunitário Sítio Vitier, que tem ali perto de onde era a sede da Unial, mas isso já não entrou na tese, então foi uma oficina que a gente fez em parceria lá. Mas do que a gente trouxe, né, para a tese foi esse material, foi essa atividade em conjunto com as crianças e com esse grupo que atuava no hospital. E uma série de filmes que a Regla Bonaro, que trabalha no Instituto Cubano de Arte e Televisão, me passou também de material. Então, assim, que eram exibidos na programação infantil, né, da televisão nacional em Cuba. Então, foi isso também que eu trouxe muito de lá, esses materiais também que eles também produziam e divulgavam na programação. Então, foi esse o percurso, assim, lá, né? Foi essa experiência em conjunto com eles e que fez a gente pensar junto, né? Ações de cinema e educação aí com a infância nesse espaço, em lugares tão diferentes, né? Aparentemente. Com certeza. Bom, não sei se você que pode. Na verdade, eu ia te perguntar de Cuba, Adri, assim, do seu pós-doc, né, que você teve em Cuba, se você teve contato com a Ivete, se você teve contato com algum desses outros projetos, porque eu tive lá em 2014, né, então já tem bastante tempo, assim. O que você
eu lembro que a Ivete tinha um projeto que era o adolescentes, projeto A mais de adolescentes, que ela tinha diretamente com as escolas. O da Ivete, as crianças iam e ela fazia a formação com as crianças. Não eram todas as crianças que iam, mas ela fazia com algumas crianças que acompanhavam. Eu não sei se ela ainda está com esse projeto lá. E ela tinha um festival também, ela organizava um festival anual também de filmes feitos para crianças. Não sei se ela ainda está se ela ainda está promovendo, se você encontrou com ela. Quando eu fui para Cuba, eu estava no México, né? Meu postdoc foi realizado no Departamento de Investigações Educativas do Cinvestav, no México. E eu recebi um convite para participar da Mostra Internacional de Cinema e Educação, que foi nos últimos dias de janeiro. Uma mostra que aconteceu pela primeira vez e por iniciativa de uma agrupação de cinema e educação de Valência, Espanha, que tem uma embaixada muito entusiasta com as atividades de cinema e, fundamentalmente, Cuba. Então, veio uma delegação de mais de 30 pessoas de Valência e eles organizaram um encontro acadêmico e, paralelamente, mostras de filmes, de oficinas, etc. Então, tinha muita gente de muitos países e, fundamentalmente, um público muito rico para mim, que foi o grupo que a Unial, né, criou, que é o grupo Câmara Chica. Eu lembro. Então, Câmara Chica são pequenos projetos que funcionam nas províncias. E em Guarajira, enfim, em todas as províncias cubanas tem projetos de cinema e isso foi incrível, porque estavam todos aí. Então, assim, eu entrevistei vários deles, e Betty mas estava fazendo oficinas em vários lugares ao mesmo tempo, aconteciam, era um evento, então, essa simultaneidade das ações dos eventos. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que estão trabalhando com cinema, às vezes com condições materiais muito reduzidas, nas montanhas, com uma acessibilidade muito, muito reduzida, porque, por exemplo, eu paguei aqui, Claro, um pacote de dados para usar lá, o pacote Mundo, e Cuba não entra no mundo. Pacote para usar telefone em Cuba por qualquer coisa, e em Cuba não funciona nada mais que a comunicação que vem de Cuba. Então, algumas pessoas têm internet em casa, a maioria das pessoas faz internet nas praças. Então, a conectividade, a comunicação é complicada. Então, esses projetos de cinema trabalham, às vezes, o ano todo, um pouco isolados. E quando se encontram todos, é muito emocionante ver os trabalhos e os exercícios. Estão muito ligados ao ICAIC, o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficos, a própria Cinemateca Cubana, e pretenden algún diálogo todavía bastante tímido, más con la Escuela de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, que também parte da mostra de cinema foi uma viagem para conhecer, uma viagem, e eles lá tiveram somente um projeto de cinema e educação de uma professora que se instalava lá e que ia para uma comunidade próxima da escola e fazia atividades de cinema e educação bastante ligadas ao projeto 100 anos de juventude da França, e agora ela não está mais. Então, já nós expressamos nosso interesse enorme em fazer alguma cooperação com a Escola de Cine de San Antonio de los Baños. Os projetos lá, eles não acontecem nas escolas, exatamente. Os projetos, eles... na época que eu estive, né? Eles eram projetos à parte. Então, eram
projetos de arte. Acontece, mas fundamentalmente nas províncias. Onde não acontece absolutamente nada nas escolas é em Havana. Exato, não, Não tem. Acontece em oficinas, projetos, mas nas escolas não acontece. Agora, chegavam pessoas que estavam com o secretário de Educação e que foi, não sei, para 140 escolas, assistiram os filmes que a gente estava vendo aí em Havana. E como assim? E porque alguma coisa se descontinua entre as políticas aí e as pedagogias com o cinema, né? Mas agora as províncias estão trabalhando muito fortemente com cinema. A British Council tem financiado, por exemplo, trabalhos muito interessantes, muito ricos, províncias, em algumas províncias. Então é isso, assim, há algum movimento, a plataforma União ainda é um sonho, um desejo, eles existem como rede, mas eu, né, na minha cartografia, entrava a plataforma União e encontro textos de que vai ser conformeada, mas não tem uma plataforma União, né? Que acho que fica muito limitada por essa dificuldade de comunicação, né? Isso é que emperra muito, assim, né? Mesmo, por exemplo, com a Marcela, né? Que trabalha no ICAIC, né? Que me orientou, quer dizer, então ela trabalha no ICAIC, ela tem acesso, mesmo com ela, né? Então, que tem um acesso à internet é difícil, então é complicado mesmo para os projetos conseguirem transitar, inclusive suas produções, assim, entre um filme e outro. Por isso, ir para lá e trazer, ir daqui para cá e levar, é uma forma... levar o pendrive do filme, né? Muito bonito. Eu trouxe no pendrive um filme que eu não sei se você conhece, mas eu quero muito trabalhar esse ano. Inclusive, a proposta para esse ano, para o Cinead, vai ser trabalhar em parceria com a Cinemateca do Chile, do Uruguai, da Argentina, do México e a cubana, se dá para se comunicar, com um filme, um curta de cada país, e fazendo alguma proposta, né, de legendagem e de atividades escolares. Mas em Havana eu conheci o filme por primeira vez, você viu? Sim, que eu já tinha visto na Filmoteca de México, e eu fiquei impressionada como é emocionante nos anos 60, os caminhões ir com o cinema para os povoados de campesinos, e durante o dia exibir nas escolas para as crianças, e de noite exibir para as famílias de campesinos. É emocionante, assim, passavam meses viajando e levando cinema nessa espécie de cruzada, né, educativa. Sabe o que eu lembro desse filme que me marcou muito? Que tem ele, uma hora que ele vai exibir, ele pergunta assim, para uma senhora que vai ver pela primeira vez: como você imagina que é o cinema? Não sei se você lembra dessa cena. E ela responde: uma dança. Linda. É lindo, é lindo. É lindo, é lindo. Eu acho que é um dos filmes mais lindos que eu vi na minha vida. Eu fiquei muito emocionada. É bem bonito. Primeiro, os motoristas comentaram, os motoristas são os projecionistas. São os projecionistas, né? Mostra o caminhão com colchão onde dorme o projetor, assim, o desconforto, a fome, o calor, o frio. Ou seja, é uma história incrível. Cuba faz frio, eu fui no inverno, não é bem frio. Mais ou menos. Agora que eu estou aqui, eu já nem acho mais frio. Mas eu acho que o filme é muito potente, muito rico. E as crianças, o encantamento das crianças olhando para a tela, eu acho que é tudo. Né? Reedita 100 Niños Esperando um Trem, reedita as imagens onde a gente vê crianças encantadas com a telona. E é muito bonito que isso é uma marca bem pedagógica cubana, assim, que é essa coisa a gente é que vai até, porque é a lógica do professor ambulante, que eu gosto muito e que inspira muita gente aqui, que é essa coisa da gente sair para os lugares, né? Então, que foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu, né, pós-revolução, que foi exatamente esse processo de que os professores saíram para alfabetizar toda a população que estava mais distante, não sabia ler nem escrever, quer dizer, a gente é que vai sair, vai levar o cinema para quem nunca viu o cinema, né? Tem uma marca, assim, né? Uma marca, né, dessa missão pedagógica dessas, que teve no Uruguai, que teve na Argentina, que teve no Brasil talvez mais civilizatória, eram chamadas. No filme de Vincent Carelli, a gente vê isso, com esse nome, missão civilizatória. Bem violenta, assim, um pouco. Mas, enfim, eu acho que é uma experiência que tem seus antecedentes também na Espanha, e as missões pedagógicas espanholas. Tem material audiovisual na internet interessantíssimo, né? Que saíam com as reproduções das meninas de Velázquez, de tanta coisa, e também com filmes. Então, isso é um movimento da época no mundo de como levar esses fragmentos ou miniaturas da cultura para onde não tinha nada. Né? Onde não chegava isso de outras maneiras. Eu acho que isso hoje, com a conectividade, com as mídias digitais, a gente consegue ver como efetivamente é possível hoje compartilhar coisas que em outra época era absolutamente impensável, né? Visitas virtuais a museus, esse bate-papo entre nós, ver a Caetano de pijama todos os dias, etc. É impressionante. Bom, Fer, então, foi uma delícia. Eu agradeço muito, não sabia que era a sua primeira vez, mas fico mais do que honrada em ter chamado você para essa Eu fiquei me guardando para você, desde a primeira vez que você me convidou, imagina! Eu já tinha chamado, vamos fazer algo, você lembra? Uns meses atrás, vamos conversar. E é muito bonito isso. E combina com o nome do filme cubano, que é por primeira vez. Sim, é isso. Fechamos. Então, muito obrigada. Eu acho que sempre é uma alegria rever e ouvir você, dá uma paz e muita esperança, que são duas coisas que nesse momento nos fazem muito bem, precisamos muito ter paz e ter essa sintonia, né? Esse carinho, que passam os meses, a gente não se vê, mas que isso ainda permanece uma estabilidade amorosa. Não, eu que agradeço, assim, acho que toda a UFRJ, agradeço para você, mas já que é um festival da UFRJ, agradecer, eu acho que é a universidade pública, né, Adri? Assim, acho que com tudo que eu faço aqui, assim, tudo que me conecta é muito parte do processo que eu vivi, aprendi, conheci, com os professores que eu tive, com todo mundo que eu aprendi junto. Então, eu acho que só estou continuando, assim, eu só sou mais um item da manivela, né? Acho que... Todos somos, sim. A UFRJ, acho que com esse festival de conhecimento, tem feito um show, digamos, dentro de toda a tragédia, poder fazer um show do conhecimento e da cultura, poder chegar a todos, é fantástico, simplesmente. Aqui aparece, Fer, no final, uma pergunta da Rafaela Martins: além de Vergalá, quantas outras referências você usou? Muitas! Encontrar nas teses, dentro da página do Cinearte, Rafaela, você vai encontrar em cada tese várias páginas de referência, que não são Vergalá exclusivamente, e que são muito ricas também, né? Muito... E para estar nos doutorados defendidos e as teses todas disponíveis. Você quer falar de alguma referência em particular, de alguma referência bibliográfica em particular, Fer? Eu acho que no caso do projeto, assim, acho que o Benjamin foi uma referência importante, né, assim, que eu usei muito para pensar a infância, e a própria infância hospitalizada, porque o Benjamin, assim, eu não sabia, fui saber disso enquanto eu estudava, né, no doutorado. Ele foi uma criança que passou muito tempo na cama, né? Então ele tem escritos sobre a experiência dele,
como que ele se encantava com as almofadas da cama dele, com as sombras que ele conseguia ver. Então, essa um pouco a reflexão que ele traz dessa experiência também de uma infância isolada e limitada, e que se encanta com as pequenezas dos gestos. Eu acho que o Benjamin vai pensar a infância, foi uma referência que eu acho que eu dialoguei bastante no trabalho, né? Estou pensando, no caso... Acho que essa seria, assim, para trazer mais especificamente acho que da relação com a infância, no caso, se foi isso que ela, né, se foi pensar nesse caso. Deixa eu ver se tem aqui. Perfeito. E essa coisa de os conceitos, né, de coleção em Benjamin, de ruína e utopia, de memória, que tem tanto a ver com todo o trabalho. Talvez uma coisa que não dissemos foi a criação de cardápios, né? Como pequenas coleções de filmes ou de curtas para trabalhar, para que eles escolhessem algo que não fosse apenas aqueles DVDs que tinham as crianças no Mas aí já posso até deixar aqui, a gente pode ser, que eu não sei, que a gente fez uma proposta para a Socine em casa. Você viu que teve uma chamada da Socine para propor mesas em casa? Então, a gente fez uma proposta, eu, a Cíntia e a Ana Paula, do Recôncavo Baiano, para falar de curadoria. Legal. E aí, se passar a proposta, a gente vai falar de um processo de cada uma de curadoria numa área, e eu vou falar um pouco dessa experiência com a curadoria na infância. E aí trazer um pouco esse trabalho a partir da Programadora Brasil, enfim, que agora não tem mais, mas de outras coisas, de como montar e pensar uma seleção anterior para uma seleção depois das crianças. A gente fez uma proposta para discutir, para pensar isso, especialmente em tempos em que a gente está tudo já tendo que buscar sozinho, né? Não sei se você sabe, Fer, mas tem a SP Cine, o Sesc Digital, e dentro da Cinemateca Brasileira, o CTAB e a Cinemateca, durante um período, restauraram boa parte dos filmes do Instituto Nacional de Cinema e Educação, dos filmes de Humberto Mauro. Então, há conteúdos culturais, na aba Conteúdos Culturais, tem que 218 filmes restaurados do INSE. Ótimo. Que é um material rico para divulgar, né? Então, Fer, acho que o tempo já esgotou, né? Estamos bem? Ou não vejo aqui a nossa Duda? Acho que sim, acho que agora é fechar. Então, beleza, um beijo. Beijo, obrigada por tudo, vocês, tá? E a gente está aqui te esperando um dia numa conversa presencial. Com certeza. Conta com isso. Valeu, Então, tá. Fer, beijão. Obrigada. Obrigada a vocês.